Livro Expressão do Caráter de Cristo, autor Marcelo Almeida. Introdução. Romanos 8:29 diz: os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Efésios 1:22 e 23 diz: a igreja, a qual é o seu corpo. Você foi feito por Deus, corpo de Cristo, para a expressão dele em plenitude neste planeta. A maneira que Deus usa para nos levar a cumprir esse plano é encaixar você na forma, no molde e modelo do que Jesus em sua humanidade é. Esse plano maravilhoso de Deus é central nas Escrituras Sagradas e, infelizmente, é também um dos mais negligenciados pela Igreja no século XXI. Quero, através destas páginas, abordar esse fundamento tão precioso na edificação da Igreja e pretendo distribuir esse estudo numa sequência de 21 aspectos para serem usados facilmente nas igrejas. Mas qual a importância de sermos essa imagem, entre aspas? Como isso se torna possível? Porque Deus deseja tanto isso na edificação de igrejas apaixonadas, vibrantes e saudáveis. Como cooperar com Deus nesse convite pessoal e sermos finalmente moldados à imagem, refletindo toda a beleza de Jesus Cristo? O propósito deste livro é compartilhar com você essas respostas tão fundamentais na vida da igreja. Todo esse assunto está diretamente relacionado à formação do caráter de Cristo em você como cristão. A real maturidade de um crente é demonstrada pelo seu caráter. No caso de um líder, não é o tamanho de sua igreja, ou sua retórica e articulação, ou influência, ou mesmo seu grande carisma. Nada disso. Maturidade é revelada pelo quanto esse crente é a expressão da beleza da imagem do Salvador, pois todo crescimento espiritual é demonstrado pelo caráter. Se queremos ter um medidor de crescimento espiritual, esse medidor, entre aspas, é o nosso caráter. Se acumulamos muito conhecimento, mas não demonstramos mudanças de caráter, isso indica que o conhecimento foi inútil para o nosso crescimento espiritual. Porque, no conceito de Deus, conhecimento é para mudança. O conhecimento sem revelação não produz fé e não gera essa mudança desejada por ele. Infelizmente, entre a maioria dos cristãos, esse valor fundamental do caráter foi colocado de lado e completamente negligenciado. Por isso, temos um cristianismo desfigurado, com tanta gente que expressa sua própria personalidade caída e controversa e não a de Cristo. É triste notar também esse cristianismo sem Cristo, tanto no meio protestante, que tende a supervalorizar um tipo de formação intelectual estéril, quanto no meio pentecostal, que tende a supervalorizar o sucesso, ou no meio católico, que tende a supervalorizar as tradições. Mas cadê Cristo? Onde está ele? Mostrem-me Cristo. Se a igreja é seu corpo, ela deveria expressá-lo, pois corpo serve a este propósito específico. Mostrem Jesus Cristo ao mundo refletido em cada cristão. Acredito que a falta de sucesso no evangelismo que muitos movimentos têm deve-se ao fato de muitos viverem uma mera religião sem revelar a beleza maravilhosa de Cristo. Assim, o cristianismo estéril torna-se apenas mais uma religião no vasto cardápio oferecido por quem está apenas em busca de adeptos. O poderoso impacto da igreja primitiva estava em mostrar Cristo através da vida dos crentes. Jesus vivia, andava, falava, tocava, se expressava e se movia, mostrando seu rosto através de incontáveis membros espalhados por todo o Império Romano. Este foi o poderoso impacto naquela geração. Como igreja, precisamos urgentemente voltar a enfatizar a absoluta necessidade de levar os crentes a Cristo e dar-lhes as ferramentas e a visão para serem transformados à imagem do Senhor. Somos convidados a cooperar com o Espírito Santo na formação dessa feição bendita do Salvador através de nós. A Escritura afirma que você foi predestinado para ser moldado à imagem de Jesus, Romanos 8:29. A discussão teológica acerca da predestinação,
ofuscou o verdadeiro sentido desse verso bíblico. O que Paulo queria deflagrar aqui não era uma teologia acerca da presciência divina. Isso está aqui na periferia do verso. O que é central é que você e eu fomos escolhidos para entrar na forma e expressar a imagem dele. Jesus se fez homem para ser a forma, o protótipo, no qual cada um de nós deve ser conformado. Há, portanto, uma vontade divina deliberada e revelada nessa porção da Escritura. Você foi escolhido para expressar a Cristo. Este é o ponto. Mas por que ninguém parece falar disso? Por que nos desviamos da fé apostólica pura e genuína? A maneira que Deus leva os crentes a se conformarem à imagem do seu Filho é por um caminho espiritual poderoso, transformador, que envolve a revelação e a aplicação da cruz na rotina prática do crente. Crentes que não viram, isto é, que não tiveram a revelação da cruz, que não entenderam a mensagem da crucificação do ego, jamais expressarão a beleza de Cristo. Serão zumbis desfigurados que expressam sua arrogância, seu individualismo e sua obstinação. Jamais refletirão a imagem de Cristo. Podem até ser salvos, mas são pessoas horríveis, complicadas, difíceis, desagradáveis e infelizes. Você conhece a cruz? Sua vida, personalidade e seu caráter foram marcados pela cruz? Se não, sinto dizer que você não mostra a face de Cristo. Talvez mostre a sua própria face, ou a face de um grupo fanático e sectário, ou político, ou mesmo, em alguns casos, a própria arrogância e orgulho da imagem da serpente no homem caído. Como igreja, nossa tendência é permitirmos que, no decorrer de décadas, se consolidem certos valores, ensinamentos, preferências e práticas. Me preocupa a necessidade de formarmos líderes com a imagem de Cristo. Fazer disso um requisito fundamental para qualquer área de atuação na casa de Deus. Sem esses traços do caráter do Senhor, não há como ter uma igreja unida, crescente e vibrante. Não há como andarmos num estilo de vida sacrificial em prol do avanço do reino de Deus e não há como manter o mover de Deus no nosso meio. Sabe por que muitas obras, ministerialmente falando, nunca avançam? Porque muitos estão treinando cobras que nunca foram crucificadas. É forte isso? Me responda honestamente. A raiz de todos os problemas e divisões nas igrejas não são exatamente a manifestação dos traços do caráter da serpente ao invés dos traços de Cristo? Ou você acha que Jesus é cheio de orgulho, individualista, egocêntrico, rebelde e arrogante? Onde está Cristo? Deixe-me ver na sua vida a beleza do Senhor em sua constrangedora e santa humildade, seu maravilhoso e doce quebrantamento. Deixe-me ver Jesus Cristo vivo e atuante no mundo hoje através da sua vida. Este é o clamor do mundo. Esta é a nossa mais poderosa pregação. É isso que devemos a esta presente geração. Neste livro, quero oferecer a você um dos pilares mais importantes que temos no discipulado de novos crentes e na formação de nossa liderança. Por 30 anos, desde que Deus me mostrou numa tarde de oração a necessidade do curso de maturidade no Espírito, esse assunto tornou-se uma base fundamental para o êxito que temos como igreja. Crentes apaixonados são crentes quebrantados. Crentes que andam em unidade e honram sua liderança são crentes crucificados. Crentes santos são crentes que amam acima de tudo a Jesus. Crentes que são transformados em seu estilo de vida e comportamento são crentes que tiveram a revelação do poder e do princípio da cruz e viram essa mesma cruz operar profundamente em suas vidas. São pessoas normais que aceitaram o convite do Espírito Santo para cooperar com ele nesse processo fantástico da formação de sua beleza e seu caráter. Ofereço, portanto, esta contribuição como ferramenta de discipulado para tantos quantos veem a necessidade de uma igreja que mostra Jesus Cristo vivo e atuante no mundo de hoje. Ofereço este material como ferramenta para uma igreja e uma liderança unida na edificação de comunidades solidárias e cheias de amor para mostrar ao mundo. Habilidades naturais e caráter. Há uma diferença abismal entre talentos naturais, habilidades humanas, dons e o caráter de Cristo expresso no crente. Os primeiros atraem a atenção do homem, a admiração das pessoas, o aplauso e os confetes.
No entanto, somente o caráter atrai a Deus. Por isso, as habilidades, os dons e os muitos talentos precisam ser acompanhados desse traço de profunda espiritualidade que é o caráter de Jesus Cristo. Nossa tendência é até mesmo enfatizarmos a oração e a espiritualidade. Mas essas, sem o caráter de Cristo, serão mero misticismo tosco, vazio e inoperante. O real teste de espiritualidade consistente e aprovado por Deus passa pelo caráter de Cristo sendo manifesto objetivamente no dia a dia do cristão. Nos dons, talentos e até nos grandes milagres, temos a expressão da grandeza de Deus. Isso é bom e necessário, entretanto, o que revela a face de Jesus não são talentos extraordinários ou sinais e prodígios. O que revela o Senhor é a imagem do seu caráter vivamente manifesto e palpável na sua vida, meu irmão. Temos tido em nosso meio, ao longo de muitos anos, inúmeras manifestações de curas, sinais e milagres. Uma das que mais me impactou foi a de um senhor idoso, esposo de uma irmã muito fiel da nossa igreja. Ele ainda não era crente e teve um derrame. Como sequela, não podia mais falar. Mas em uma campanha evangelística que tivemos, o homem foi curado, aceitou a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida e passou a falar naturalmente na frente da igreja. Obviamente, isso causou grande admiração nas pessoas. Foi maravilhoso ver isso acontecer, bem como ver inúmeras outras manifestações sobrenaturais. Glória a Deus por isso. Como eu disse, dons e poder expressam a grandeza de Deus. E Ele quer isso, é glorificado nisso. Ele deseja mesmo mostrar sua grandeza no nosso meio. Isso é parte do seu propósito e os dons fazem com que as pessoas temam a Deus e reconheçam a sua onipotente grandeza. Mas apenas isso não produz ou revela a face, a personalidade e a imagem de Jesus. A operação da cruz é o que edifica no crente o caráter de Jesus e o que mostra ao mundo de modo palpável o Senhor que anunciamos. Podemos anunciar apenas por palavras ou podemos mostrar sua maravilhosa face através das nossas vidas. Você expressa a Cristo, meu irmão? Deixa-nos ver e tocar em Jesus através da sua vida. Assim, o caráter manifesta a beleza, a bondade, a humildade, a genuína identidade de Jesus Cristo e leva as pessoas a não se afastarem por o temerem, mas a desejarem se achegar, acolhidos aos braços do gracioso Salvador. Sua beleza atrai poderosamente os pecadores aos seus pés, atrai os condenados e acusados, atrai os oprimidos, atrai os poderosos, os intelectuais e até as crianças. O caráter de Cristo faz as pessoas se achegarem ao Senhor, e à medida que o caráter dele é expresso, as pessoas vão ter a exata visão da pessoa dele e de quem ele é. Queremos a expressão da grandeza de Deus, queremos o seu poder, os dons, suas maravilhas e prodígios? Sim, com certeza. Desejamos muito isso como igreja, precisamos disso, e em certa medida nós já temos isto, mas negligenciamos a revelação do seu caráter. Precisamos desse contraponto. Qual é o contraponto? A personalidade, o caráter de Jesus reconhecido e palpável entre nós. Mateus 11:29 diz: Achegai-vos a mim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Em outras palavras, vocês vão achar descanso para suas almas, porque não estou aqui para massacrar a cana quebrada e nem a torcida que fumega. Não estou aqui para rejeitá-los e condená-los. Estou aqui para amá-los, para recebê-los do jeito que vocês são e estão. As pessoas podem ficar pasmas diante de um milagre, diante de dons extraordinários, mas serão atraídas definitivamente quando elas virem a imagem de Jesus na sua vida. Precisamos das duas coisas. Infelizmente, em nosso ambiente pentecostal carismático, enfatizamos muito os dons e nada de caráter. Não são poucos os crentes que aprontam todo tipo de maracutaia e acrobacia, usando do evangelho para o seu próprio benefício. Não são poucos os crentes linguarudos, as profetisas manipuladoras, incapazes de se submeter a qualquer tipo de autoridade em casa ou na igreja. Gente picareta ou que exige dinheiro para liberar mensagens de encomenda a cada freguês. Há centenas de crentes convertidos pela metade que fazem rolo e dão um nó em goteira. Falam que vão e não vão, dizem que têm e não têm e mentem absurdamente. Há muita gente mau caráter e de espírito de crápula dentro das igrejas. São até convertidas, mas não têm caráter nenhum. E quando as pessoas as olham, dizem: eu? Ser crente desse jeito? Deus me livre.
Aqueles, ao invés de expressarem Cristo, produzem uma terrível vacina que só afastam os descrentes. Crente é povo mesquinho, ignorante, tapado e falso. Muitas vezes ouvi isso. Sei que é uma generalização tola e infantil, mas quem diz isso realmente viveu experiências do arco da velha para chegar a essa conclusão. As pessoas do mundo ficam confusas ao ouvirem uma mensagem e verem na prática outra coisa ao observarem o mau testemunho e o comportamento de pessoas que se dizem cristãs e parecem não o ser de fato pelo caráter e conduta. Recentemente, recebemos em nossa igreja na Flórida uma irmã muito machucada por anos de abusos cometidos por uma pastora que gritava com as ovelhas, usava e manipulava as pessoas e, numa atitude insana, até amaldiçoava quem ousasse sair debaixo de sua liderança autoritária. Veja bem, uma pastora bruxa que amaldiçoou os crentes com seus encantamentos diabólicos. Isso não pode ser de Deus e nem pertence ao evangelho da graça que liberta e abençoa. Há muitos anos, numa cidade do interior em que plantamos uma igreja, um açougueiro colocou um cartaz no qual dizia: "Não vendemos fiado, especialmente para pastores." Se eu estivesse lá, pagaria aquela dívida só para poder tirar aquela propaganda terrível contra a causa do evangelho. E o que dizer das disputas, divisões, dos melindres sem fim, sempre por questiúnculas secundárias? Sempre ao direito de alguém que se sentiu ferido, traído ou contrariado. Ora, pelo amor de Deus. Esse é um dos problemas recorrentes na igreja hoje. Não valorizar a importância crucial, fundamental do caráter na vida do crente. Simplesmente por ter algum dom, algum talento, por serem pessoas falantes ou endinheiradas, muitos são colocados em posições chaves dentro da igreja sem que seu caráter seja testado. Então, coloca-se na liderança diáconos mau caráter, irmãs linguarudas, arrogantes, presunçosas, petulantes, rebeldes, esquisitas, pastores deformados que pensam que só por terem passado 4 anos no seminário e terem um diploma na parede estão qualificados para exercerem o ministério, líderes com performance de púlpito, mas horríveis, desfigurados, gente que expulsa demônio, são bons conselheiros, até manifestam certos dons espirituais, mas são pessoas que exalam orgulho, desonram os pais, são maus pagadores, chantagistas, manipuladores, usam de política para ganhar cargos na igreja, pessoas traiçoeiras, desleais, fofoqueiras e maledicentes. Em que isso pode expressar a beleza da imagem de Cristo? Em nada. Isso pode ser igreja, mas não é a igreja com letra maiúscula intencionada por Deus. Meramente por ter cursado um seminário teológico, isso não qualifica ninguém para ser um pastor. É muito pouco. Entretanto, há denominações que levam em conta apenas os títulos e a performance acadêmica dos candidatos ao ministério. Uma tragédia. Tiraram nota boa? Foram aprovados academicamente? Ganharam um título meramente por acúmulo de informações intelectuais e se tornaram pastores. O púlpito é um escudo confortável para muitos líderes assim. É como enfiar meia dúzia de ovos numa chocadeira elétrica e depois de um tempo termos uma ninhada de pintinho. Precisamos urgentemente enfatizar a necessidade de cooperarmos com Deus na formação do caráter de Jesus Cristo se queremos realmente ter igrejas saudáveis. Não adianta acúmulo de informação intelectual e bíblica. Não é suficiente apenas vermos poder e milagres se na segunda-feira vemos os crentes viverem uma vida deprimente. É preciso manifestar a sua imagem, a expressão exata da sua beleza. Fomos escolhidos antes da fundação do mundo para sermos conformes a essa forma de sua bendita imagem. Somos seu rosto, sua face, seu olhar, seu tocar, seu falar e a expressão de sua maravilhosa e atraente beleza. Somos a materialização do seu quebrantamento, que pode ser tocado, ouvido e visto. O mundo tem absurda sede disso e se rende instantaneamente ao constatar essa realidade.